Muda a câmera aí pra ele ver, por favor. Você tá invertido. Pede pra ele mudar a câmera. Eu falo. É porque ele precisa ver. Pra cá. É que ele precisa ver ali, ó. Arruma ali, ó. Aqui, ó. Arruma ali pra ele ver. Pra lá agora, pra lá. Chega perto dele, Aí. Aê! Aê. Só câmera Aí, ó. aquela. Bora. Isso, postura. Deixa com nós, deixa com nós. É que ele é mais baixinho. Você o joelho dele. Bonito aqui, hein? Oba, muito obrigado. 3 negrões. Quanto você tá cobrando? Aula? Não, aqui é um, Esse olho? aqui é um podcast. A gente vai. É o olho desse caramba aí, meu. É o Ah, olho. muito- Deixa eu preparar o... Seja muito bem-vindo ao segundo episódio do Papo de Mula, onde a gente entrevista profissionais da gastronomia e descobre um pouco mais sobre sua rotina no dia a dia. E hoje trouxemos aqui uma figura um pouco poética, quase mitológica dos Jardins, que já foi sócio de um mito da gastronomia em Noite Paulistânia. Estamos aqui com o Clébio Mendes. Uma salva de palmas. Clebinho, eu sei que você tem muita história para contar, mas não dá para fazer isso de boca seca. Lógico, e nós vamos começar com o Negroni Clébio Mendes, é claro. Negroni Clébio Mendes? Esse não pode faltar. Esse eu quero ver. Boa tarde. Por gentileza, a gente vai querer 2 Negronis, mas tem que ser do Clébio Mendes, tá? Perfeito. Por favor. Obrigado. Joga duro, Mimi. Mas como assim? Você produz o Negroni? Sim, sim, nós temos aí uma marca de Negroni que é produzida por mim e eu considero e até desafio as pessoas hoje a beberem o melhor do que ele. Ó, a gente tem uma cobaia ali que tá provando o Negroni agora, é verdade isso? Melhor. Ó, É o melhor? vou aparecer aqui um pouquinho só. Lógico, com Câmera certeza, aqui, ó. com certeza. Assim, ó. Eu venho aqui. Pode lá. Pode ir lá. Ó, pra quem não sabe, Nessa câmera aqui, ó. Nessa câmera aqui, ó. esse é um cliente que acabou de chegar aqui, tá? Uma vez por semana eu venho aqui para beber esse Negroni. Que maravilha. Uma salva de palmas. Não estão mentindo. É sério isso. Pessoal, não tem nem como discutir agora. Tá aprovado. O universo trouxe aí pra gente a certificação do Negroni Clébio Mendes. Mas você pode passar a receita pra gente? O que tem de diferente nesse Negroni, Clebinho? Não passa não. A, Não un- passa. a única Não. coisa que tem diferente no meu Negroni é uma infusão de cascas cítricas, limão Tahiti, laranja Bahia e limão siciliano, Ah, 36 horas de infusão e depois 30 dias de barril de carvalho. que maravilha! Olha essa garrafa bonita, pode servir. Mas você importa da França essa garrafa, alguma coisa? Não, essa garrafa é daqui mesmo. Isso foi um presente que eu ganhei. Fizeram em homenagem aos 5 anos Que maravilha. do Posso? Negroni. Você toma de nós, né? Isso. Olha isso aqui, E pessoal. esse é o Negroni Clébio Mendes. Olha a qualité. Vamos ver se é bom? Porque se for ruim, a gente já para agora essa porra de entrevista aqui. É. Saúde. Que delícia, hein? Clebinho, vamos começar, senão não acaba nem semana que vem esse podcast. Eu sei que você tem muita história pra contar. Sim. Primeiramente, quem é Clébio Mendes? Você nasceu em São Paulo? Qual que é a sua história? Clébio Mendes é uma pessoa que chegou aos 18 anos, vindo de uma família de 12 filhos. Caramba. Muito embora eu tenha sido bem criado, estudei dos meus 7 anos de idade aos meus 16 anos em colégio particular, porque o meu pai tinha uma certa condição. Mas assim, eu preferi sair para fazer o meu próprio futuro. Meu pai me fez a pergunta depois que eu saí, por que você vai sair, cara? Aqui você tem tudo. Não, eu prefiro fazer a minha própria carreira. Seguiu o seu caminho, né? Sim. E você começou na gastronomia porque você quis ou porque foi algo que apareceu? Cara, eu admirava, desde sempre eu admirei as pessoas que trabalhavam no ramo da gastronomia. E o que mais me chamava a atenção era exatamente o bar. Eu recém-chegado em São Paulo em 86,
muito embora eu soubesse ler, eu não sabia pronunciar as palavras em inglês. Então eu começava a colar no pessoal que já trabalhava no ramo, me ensina a pronunciar essas palavras. Daí eu fui ficando mais curioso para eu poder trabalhar no bar. Que legal. Então você chegou com mansinho e foi se interessando, né? Sim, e tudo isso começou por um desafio. Eu cheguei aqui na Bela Sintra e eu já conheci um pessoal lá e o cara falou comigo que eu queria trabalhar no salão, ele falou que só tinha uma vaga no bar. Falei, é minha. E tinha um chefe de bar que já era dinossauro, considerado um dos caras bons da gastronomia, e ele me pegou mexendo nas coqueteleiras, e ele chegou, tinha perdido todo o dinheiro dele no bingo, e ele me pegou mexendo nas coqueteleiras, ele chegou para mim e falou, cara, o que você tá fazendo mexendo nas minhas coqueteleiras? Eu preciso aprender a fazer drink, eu quero te ajudar. Ele falou, você não tá aqui para fazer isso. Você tá aqui para limpar o chão que eu piso. Que isso? Daí ele me desafiou. Eu ia dar um soco no meio da cara dele, mas eu preferi dar um soco diferente. Eu saí para estudar. 10 anos depois, eu ganhei. Eu fiquei exatamente entre os 30 melhores do Brasil e os 10 de São Paulo. Não queria nem saber a minha posição. Eu estava entre os bons. E nós ganhamos um curso e uma hospedagem de 5 dias no Hotel Fazano, na época que ninguém passava nem na calçada. O cara podia nem passar na calçada. E nós ficamos hospedados 5 dias lá. E nessa tinha 3 professores ingleses que a cada 10 bares que inauguram na Inglaterra hoje, eles fazem inauguração de 9. Tudo isso, cara? Tudo isso. É gigantesco, então. Gigante os caras. Por sinal, eles aparecem lá no filme das Branquelas. São os caras que dançam atrás do balcão. A hora que os caras sobem. É o Toby e o Jensen que tá lá atrás. Daí, eu brincando com só tinha eu e outro moleque mais novo. Nós éramos os coadjuvantes na história ali. E eu comecei a brincar com esse cara. Daí, esse moço que me desafiou tava lá, tipo, de longe. Ele veio. Aquele que foi grosso com você. Sim, ele veio devagar, veio, até que ele colou. No que ele colou, ele começou a querer entrar na roda, ele olhou pra mim e falou, cara, eu conheço você. Eu olhei pra ele assim, deu vontade de dar uma resposta atravessada pra ele, mas não, eu fui na classe com ele. Falei, prazer, meu nome é Clébio Mendes. Eu nunca vi você, cara. Nossa, você já foi no sentimental do cara. Dei na lata mesmo. Eu tenho certeza absoluta que ele sabe por que ele apanhou e o que eu tava querendo falar pra ele. Você deu um tapa com luva de seda na cara Bem dele, tranquilo, na boa. É esse o que mais machuca, sabia? Sim, claro. Ele vai ver esse podcast e eu tenho certeza que ele vai falar, putz, eu devia ter sido mais humilde na vida. Então, ele tá no ramo até hoje. Ah, é? É. Aonde? Fala o nome dele, vai. Não vou. Não. Quero me complicar. Irmão, é a lei do retorno. Sim. Aqui se faz, Aqui se paga. Não, eu tenho certeza disso. Ó, a gente vai postar o Instagram dele aqui no link abaixo. Só clicar e comentar ali, tá bom? Respeito ao Clebinho! Vamos lá. Legal essa história, cara. Então, isso foi um pontapé inicial para você realmente estudar e se aperfeiçoar Sim. na área, né? E o que te fez ficar? Você teve algum mentor, alguma pessoa que realmente estava sempre por trás de você, te empurrando? Não. Ficou vermelho. Eu nunca tive ninguém assim. Ah. Mas eu sempre procurei ficar do lado dos bons. E numa dessa eu fiz amizade com o mestre Derivan, o falecido mestre Derivan. Esse não foi um dos bartenders mais famosos do Brasil? Sim, ele era considerado o papa do barman no Brasil. Ele andava todo de branco, Sim, né? Com coletinho, terno. Exatamente. Então, cara, eu sempre tava ali com ele, tinha a turma inteira que tinha a turma dele, e mesmo sem eu ser convidado, eu me infiltrava, ficava no meio para pegar receita com os caras. Daí eu comecei a estudar. E depois nós fizemos uma viagem, eu e ele, isso me marca muito. A gente estava em Guadalajara, e numa dessa eu sentado, tipo eu fiquei com você. Sentado em Guadalajara. Calma aí. Reconstrói essa história aí. Sim. Vamos lá.
Você tava em Guadalajara Eu com tava em ele. Guadalajara com ele e nós sentamos aqui, porque os mariachis tocando e a gente tomando uma cerveja, tomando uma tequila, pai. E ele olhou pra mim e falou, ô meia boca. Era meia boca, ele só me chamava de meia boca. É verdade. Eu chamava ele de tio Chico, pela careca, era uma coisa que eu acho que só eu. Tio Chico do Familiado? Isso. E parece mesmo, hein? Só eu tinha moral de chamar ele de tio Chico. Aí, editor, Isso. coloca uma fotinho do Deivan aí pra aparecer junto com o tio Chico. Será que não vai ofender o pessoal? Não, né? pode deixar. Não, tá se segura a bronca, né? Tranquilo, Então, beleza. seguro. Ó, E numa dessas, ele chegou pra mim e falou, ô meia boca, tem uma coisa aqui que eu sou muito realizado. Hoje eu sou tricampeão mundial, falo 5 idiomas, mas tem uma coisa que me machuca muito quando eu saio nessas viagens. E eu perguntei, e aí, tio Chico, qual é? Ele falou, não, cara, eu não posso andar com minha família. Minha família tem que ficar, porque sempre que eu saio assim, eu saio ao trabalho. E eu senti isso recentemente. Mas tá tudo no script, faz parte do jogo. E quem fica tem que entender quem vai. eu acho que isso afeta praticamente 100% de quem trabalha com restaurantes, bares, porque você passa mais tempo trabalhando do que com a família. Sim, com certeza, Tem cara. muita gente que não vê os filhos crescerem, ou não consegue dar um tempo de qualidade ali nos feriados, viagem. Eu acho que isso é uma dor que quem de casa trabalha com gastronomia consegue se conectar com você, né? E ó, e quem é namorada ou marido de quem trabalha com restaurante, vocês vão pro céu, viu? Que vocês aguentam muito aí, vocês seguram uma barra boa. Mas você falou recentemente, pra onde você foi? Os filhos nascem tudo diferente, né? Parecido com carteiro, com madeiro. Filha bonita, né? Faz parte do jogo. Só não pode chamar o ratinho. Faz parte do jogo. E numa dessas também, eu com ele, eu tenho uma história muito, muito curiosa com ele. Todo dia 4 de outubro é comemorado no Brasil o Dia do Bar, mas eu acredito que seja mundial essa data. E ele me convidou para um evento que ele estava fazendo na 9 de julho, em um bar ali, bar super lotado, e ele me mandou o convite. E eu demorei para chegar, cheguei tipo, a festa acabava às 5, eu cheguei tipo 3 horas da tarde. Ele já estava apavorado. Na hora que eu entrei, ele tinha uma mania de fazer isso aqui. Ele pegava assim, ele olhava para os caras e começava a suar a cara que faz... Cadê o cara? Quando eu entrei, ele respirou bem fundo e falou, chegou minha salvação. O que foi, minha boca? Cara, eu contratei os garçons, eu contratei a banda e eu não tenho R$1 no bolso. Tá maluco? Mas eu tenho 15 livros que você vai vender para mim. Eu falei, como assim, tio Chico? 15 livros? E eu vou vender? Foi como assim, tio Chico? Ele falou, toma, é teu. Cara, por incrível que pareça, em 20 minutos eu vendi esses 15 livros. Quando eu entreguei o dinheiro na mão dele, ele falou, esse é o meia boca que eu conheço. Não. Esse é o meia boca que amamos. Vendeu 15 e encomendou mais 20. Mas aí foi tudo bacana e eu gostava muito de estar do lado dele, cara, porque a gente fazia coisas que normalmente eu sozinho eu não faria. Que coisas? Como é que é? Você tem que comprar, Que hein? coisas aí? Chegaram, Ó, tem criança assistindo. Tem criança assistindo, tá? Tem Che- futuro gerente, futuro chefe assistindo. chegaram a 9 de julho, 4 horas da manhã. Ele tomar uma garrafa de vodka, eu tomar uma garrafa de cachaça e comer tripa de porco Ufa, tá bom, tá bom. de tiragosto. Não, tá legal, tá bom. Tá bom. Mas isso aí, voltando, você falou que você fez uma viagem recentemente. Pra onde que você foi agora? Cara, eu fiz. Eu não considero uma viagem, eu considero assim. Um trabalho que eu fiz que foi uma realização. Legal. Que eu fui no Rio de Janeiro inaugurar um boteco que chama More Blue ou Blue More. Que chique, hein? Trabalhei que nem um. É até em inglês o nome. Que chique. Trabalhei que nem um animalzinho. Mas eu saí e fiquei feliz. É? Muito feliz. Mas quem que você atendia lá? Qual era o público? Lá eu me senti muito baixo, cara. Por quê? Porque eu não sei falar inglês. E a maioria do povo, todo mundo falando inglês. Quando eu saí,
Eu falei pra um dos donos, cara, eu me senti uma merda. Ele olhou, mas por quê, cara? Porque eu não sei falar inglês, eu apanhei até dizer chega desse povo aqui. Mas fez acontecer, não é mesmo? Fez. E onde ficava esse... Qual bairro ali do Rio de Janeiro? Ipanema? Ah, então você tava ali na nata, né? Você tava ali no suco Há, do milho. há quem diga que eu aproveitei bastante, mas não. Eu trabalhei. Boa, legal. E ó, você tá na área de restaurante há muitos anos, correto? Sim. Há quantos anos exatamente? Mais de 30? Chega aí? Exatamente a esse ano eu tive a felicidade de completar 37 anos no ramo. 37 anos, não, gente, novamente. Parabéns. E ó, e quem trabalha com bar e restaurante muitas vezes trabalha na noite, né? Normalmente. Pro nosso corte aqui do YouTube, você tem alguma história assim, que você passou algum perigo? Algum momento. Se tem. Tem. Eu não cheguei a queimar rosca igual Araújo. Ah, não! Não. Ah, então eu não quero nem saber, cara. Não. Não, pospô. Eu quero o corte viral isso daqui, ó. Quero viral. Mas eu tenho uma que essa eu fiquei, na hora eu fiquei muito assustado. Ah, Me chegou um cidadão e eu estava no bar, claro, né? E tinha umas mesas que as pessoas podiam comer, pedir uma bebida, comer um petisco, só que não podia almoçar e nem jantar no local. Sempre que você fosse almoçar ou jantar, você tinha que trocar de mesa pro outro salão. entendi. E numa dessas me chega o cidadão e ele olhou para mim e falou, eu olhei para ele e falei, tudo bem com o senhor? Ele falou, tudo bem. E ele perguntei para ele o que ele queria comer, ele falou, eu quero um risoto de pato. Aí eu, um risoto de pato. Risoto. Tem que ter o sotaque, né? Senão não vai tem a que pena. ter. O risoto. Daí, cara, eu falei, quando chegou o prato dele, eu falei para ele, só que para o senhor poder jantar, o senhor tem que trocar de mesa. Quando eu falei senhor, ele gritou, meu Deus, meu Deus, meu Deus, ele me chamou de senhor, cara. Que isso? Eu assustei, cara, fiquei muito assustado com isso. Mas depois eu prestei atenção no negócio e falei, não, deixa quieto. Ele era uma quase mulher. Como assim? Ah, não, ele era um homem, mas que se identificava como uma mulher. Exato. Ah, tá. Entendi. Eu fiquei muito assustado porque ele começou a dar o show, cara. E eu não entendia, eu tava tratando ele com respeito. Mas isso foi que ano? Isso foi em 89, cara. Ah, tá explicado. Viado velho. Tá vendo? Nessa época não era tão acessível assim. Não. Hoje em dia é normal, você vê o pessoal aí se chama até de cadeira. Tá? Mas- Tranquilo. Hoje tá tudo mais em paz. Nosso apresentador. tá? Mas não tem nenhuma história assim que você correu realmente perigo assim? Perigo, assim, teve várias, né? Eu estava trabalhando em um bar super famoso em São Paulo, aqui que ficava na Juscelino Kubitschek, cara. E nós estávamos no balcão, nós trabalhávamos em 8 no bar. E me chegou... Era uma semana de luxo em São Paulo. Decisão do Campeonato Paulista, Fórmula 1 e o Guga disputando o melhor do mundo, Estoril. Que isso? Então Legal. começou 9 horas da manhã o jogo do Guga. 2 horas era Fórmula 1. E às 4 a decisão do Paulista. E nesse meio entre acabar a corrida e começar a decisão, me chegou 4 caras com a pasta na mão, sentaram no balcão onde eu estava, bem no pedaço que eu estava, olharam para mim e falaram, tudo bem? Eu falei, eu tô ótimo. E o senhor? Tudo bem. Precisamos de 4 doses de uísque. Mas eu quero mais caro. Que isso? Eu, arrebentei, né, cara? E qual que você serviu pra eles? Royal Salute, era claro, né? Ah, Mandei 4 doses. Eles viraram, olharam de novo e falaram, eu quero mais 4. Viraram, mais 4. Na terceira dose, ele jogou a valisa em cima da mesa e arrancou a metralhadora. 4 metralhadoras. É o assalto. você tá de maluquice. Sim. Daí ele pegou os caras, já pegou o gerente, pegou o maître
e saiu passando a sacola no salão. Tinha umas 20, 30 pessoas só que estavam fechadas a casa para decisão. E quando terminasse a decisão, tinha a festa da Ferrari com 320 pessoas, isso no mesmo dia. Aí já estavam restringindo a entrada das pessoas. Aí os caras foram, rapelaram todo mundo, saíram na rua, eles viraram a esquina, nunca mais ninguém viu esses caras. E eles não foram pegos. Não. A polícia chegou em menos de 3 minutos, por incrível que pareça. Mas ninguém viu mais onde eles entraram. Isso dá um filme, hein? Puta, cara, foi eu. Mas eu tremia da base assim, ó, meu cara, minha tranca na cara. Quando que foi isso? Isso em 2000. Boa. Clebinho, eu sei que a gente vai fazer mais um podcast só com você, mas vai durar aproximadamente 38 horas, porque eu quero ouvir todas as histórias que você tem pra contar. No Instagram do Mulamanca, já vi algumas historinhas suas, né? Quem não tiver aí, ó, a gente vai colocar o link abaixo do Instagram do restaurante pra você acompanhar as histórias desse mito dos jardins, que é só história boa, Clebinho. Eu queria finalizar perguntando, se você pudesse dar um conselho pro Clebinho de 18 anos, há muitos anos atrás, pra você acelerar o seu processo de crescimento, o que você diria pra si mesmo? Tenha a consciência que o Clébio tem hoje. Aí fudeu, né? É. Porque, cara, eu fiz. Fudeu, cara. Fudeu. Eu vou fazer de novo essa pergunta Tá. aqui. Vou fazer de novo essa pergunta aqui. Se você pudesse dar um conselho pra alguém que tá começando a gastronomia, o que você diria pra essa pessoa? Não pague a conta que eu tô pagando hoje. Porra, Clebinho, caralho. Sério. Porque hoje eu falo que eu pago a conta da burrice. Porque se eu tivesse feito tudo igual eu faço hoje eu não estaria passando pelo que eu passo. E o que seria isso? Assim, cara, apesar de trabalhar num lugar que eu gosto muito, aqui foi um lugar que me trouxe alegria de voltar a trabalhar no ramo. Mas assim, você que é novo, guarde bem aquilo que você ganha. Entendi. Não saia pra gandaia. Saia, mas saia com consciência. Pode ser. Boa, falou melhor ainda. Muito bem. Então, Clebinho, tá marcado o nosso próximo papo, tá bom? Isso foi só uma introdução para quem tá aí em casa conhecer a equipe do Mulamanca. Vamos ter muitos convidados de áreas diferentes de restaurantes, de estados diferentes também do Brasil para você conhecer. Mas a gente tem que começar com o melhor, né? Que é aqui do Mulamanca. Então, uma salva de palmas. E ó, pessoal, é bom. É bom. Vem conhecer, beleza? Um brinde, Clebinho. Só não ofereceu pra nós. Tá ótimo. Próximo.